Olá, alunos e alunas dos diversos polos de Minas Gerais. Hoje sou o professor Jader. Hoje nós estamos aqui com os tutores Alex, Sandra e Ana e com a professora Marisol Barenco da Universidade Federal Fluminense, que vai conversar um pouco conosco sobre a disciplina Fundamentos da Educação, Caminhos da Pesquisa. Então, a gente queria primeiro agradecer a presença da professora Marisol Barenco. Seja bem-vinda à Universidade Federal de Juiz de Fora. E também a presença dos professores Alex, a Ana e a Sandra, que são os tutores aí do nosso trabalho aqui. E, Marisol, a questão é a seguinte: a gente, nesse semestre, está trabalhando com vários polos aqui em Minas Gerais, com uma matéria chamada Fundamentos da Educação, Caminhos da Pesquisa. E a gente, esse semestre todo, discutiu com os alunos e com as alunas uma série de reflexões sobre o que é fazer pesquisa, né? É importante fazer pesquisa e tal. E os tutores levantaram várias perguntas com os pessoal nos polos. Nós pegamos essas perguntas, agregamos essas perguntas, organizamos, que eram muitas, né? E a gente trouxe um pouco para conversar com você. A ideia é que seja um bate-papo, né? E a gente você vai falando, a gente vai falando junto, a gente vai trocando conversas desse aí. Aí a gente queria começar com uma pergunta mais geral, e aí a gente começa com Ana. Então a Ana apresenta, e aí você coloca, a gente depois vai sentindo a vontade de todos para interferir na conversa, para ser um diálogo mesmo, tá? Tá bom. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Por que no curso de pedagogia eu devo aprender sobre pesquisa? Quais as implicações na minha formação profissional? Então, o curso de pedagogia é o curso de formação de professores hoje, né? É o curso de formação inicial de professores. Então, a gente está vivendo um momento em que essa formação passou para a universidade. Acho que esse era um grande sonho do Anísio Teixeira, né? Dos grandes educadores brasileiros, que a gente formasse professores na universidade. A universidade também é o lugar da formação do cientista, a universidade também é o lugar da formação do acadêmico. Então, a gente tem uma história de mais ou menos 20 anos em que esse professor se encontra com esse acadêmico na universidade para fazer a sua formação. E aí mudam algumas coisas, né? Mudam algumas perspectivas na formação de professor. Então, antigamente a gente, quando fez normal, a gente que é um pouquinho mais antigo, a gente fazia normal e a gente aprendia a ser professora dando aula, né? A gente começava logo, fazia uns estágios, entrava, caía de cara na escola e aprendia a ser professor dando aula. Eu, pelo menos, comecei a dar aula no primeiro... No início a gente passava muito aperto, né? Muito aperto, o colega do lado que salvava. E a gente meio que aprendia no susto, né? A gente ia aprendendo no susto. Então, quando você traz essa formação para a universidade, você especializa essa formação também, né? Então, você tem uma expectativa de que essa formação possa ser planejada. Então, eu acho que isso é um aspecto, né? Que você tem uma sistematização maior dessa formação. E um dos aspectos disso, eu acho que é a questão de que esse professor que está sendo formado na universidade, ele tem um contato muito tardio com a escola, ele vai para a escola depois, né? Então, quando eu fiz pedagogia, por exemplo, eu já era professora há quase 10 anos, né? Aí que a gente ia fazer pedagogia como um curso de formação. Então, hoje o pedagogo, ele vem para a universidade para fazer essa formação, muitas vezes sem ter experiência na escola, muitas vezes ele vai para a escola pela primeira vez quando ele vai fazer as matérias de prática pedagógica, de estágio, supervisionado, etc. Então, o que a gente tem é uma preocupação com a formação desse professor, né? Que é uma formação na universidade, às vezes, afastada da prática pedagógica, e que também, isso é uma coisa importante a gente falar, essa formação ela também criou assim, um desencontro entre o professor mais antigo, que era aquele professor que se formou na escola, e esse professor, né, recém-formado na universidade. Então, por exemplo, na escola que a gente trabalha lá em Niterói, você tem as pedagogas que estão ingressando para fazer trabalhos de iniciação à docência, para fazer trabalhos de pesquisa, para fazer a prática, e elas se encontram com professoras que estão há 25 anos trabalhando e que são formadas pelo velho método, como foi o nosso caso, né? Então, a gente tem um desafio de formar professores
nessa interface entre a universidade e a escola. A pesquisa na formação dos professores, né, nas faculdades de formação de professores, ela não é uma pesquisa da maneira clássica como a gente aprendeu a fazer pesquisa naqueles cursos de iniciação científica da pesquisa, fundamentos da pesquisa científica, que a gente tinha uma perspectiva de fazer pesquisa científica como fazem, por exemplo, os físicos, né? A pesquisa em educação, ela é uma pesquisa sobre a própria prática. Acho que é sobre isso que a gente tem que conversar. Pesquisa que a gente fala, quando a gente se refere à formação de professores, é o profissional que reflete sobre sua própria prática. E a gente acredita que esse é o momento do encontro entre esse profissional, que já é um profissional que tem esse saber docente forjado na escola, né, forjado na lida, lá na cultura escolar, com esse profissional que é mais formado na universidade. Então, começou nesse sentido, você reconhece assim que quando a gente fala em ciência, né, é que esse saber científico, então, né, que existe ali, né, na própria universidade, esse saber que você dá na escola, né, que também a gente pensa como saber científico, né, você propõe alguma divisão disso, alguma separação, né? Eu acho que a gente entra, inclusive, na segunda pergunta que os alunos fizeram muito, né? O que é o conhecimento científico? O que a gente poderia reconhecer como conhecimento científico, assim, então, na educação, né, especificamente, já que você traz essa demarcação. É porque a gente tem um problema aí, né? Que o conhecimento científico da ciência moderna, que a gente chama de conhecimento científico, é um conhecimento que se formou na Idade Moderna pela contraposição aos saberes da vida, ao senso comum, né, a tudo que é considerado não científico, portanto, que não passa pelos métodos da ciência no conhecimento. O grande problema é que a escola e o campo educativo, né, e a pesquisa em educação vai ser justamente um movimento de ruptura com esse modelo de conhecimento científico afastado da realidade. Então, o que é o conhecimento científico numa perspectiva clássica, né? Ele é um conhecimento que demanda que o sujeito, que é o sujeito pesquisador, tenha um distanciamento daquela realidade que ele vai conhecer, para que ele possa ter um conhecimento neutro sobre aquilo. Então, é justamente o contrário disso que a gente pratica em pesquisa em educação. A gente privilegia que esse sujeito, que é detentor de um saber que foi acumulado na sua vida, né? Esse sujeito que faz parte dessa realidade, que está implicado nessa realidade, ele é capaz de refletir sobre ela e produzir conhecimento. Pode ser assim alguma coisa que o incomoda? Né? Então, que da mesma forma como qualquer outra área da ciência, o tema de conhecimento sempre vai ser alguma coisa que está faltando, um buraco, alguma coisa que não está funcionando, alguma coisa que a gente percebe que tem uma inadequação. Então, tem alguma coisa que a gente não está satisfeito e a gente olha para aquilo, né, de uma maneira qualificada. O que é isso? É a gente pensar sobre a própria prática, né? Mas não é uma prática que eu vou me distanciar para conhecer. É a prática na qual eu estou implicada. Eu sou um sujeito participante daquela realidade e vou refletir sobre ela nesse coletivo de pessoas que estão fazendo parte desse lugar. Então, é importante dizer isso, né? O conhecimento científico, ele é científico, a gente tem uma área das ciências, são as ciências humanas, mas ele não se faz por aqueles princípios, né, da ciência moderna que a gente estudou em metodologia de pesquisa. Mas, ao contrário disso, ela é uma ciência implicada, ela é uma ciência que onde o sujeito faz parte do quadro que ele pinta, né? A ciência clássica, até a própria física hoje ainda faz isso pra caramba, né? Você fala sobre alguma coisa. Para você falar sobre, você não pode estar no quadro. E na pesquisa em educação, a metáfora que a gente usa é essa. É como se você pintasse um quadro do qual você também participa. Você também está no quadro que você pinta. Nessa ideia, teoricamente, a gente desconstrói a ideia de neutralidade. Né? Porque se a gente tinha no pensamento clássico da ciência como rigor científico é justamente se distanciar da realidade, com a educação é justamente o contrário pelo que você coloca. Então, nessa forma que você expõe, teoricamente desconstrói a ideia de neutralidade.
não tem neutralidade, né? Porque todo olhar curioso, investigativo, ele é um olhar politicamente implicado, né? Então, ser neutro nessa perspectiva é uma forma política de se colocar, porque, na verdade, você faz parte daquilo, você está implicado. Se você chama para si uma pretensa neutralidade, o que você está fazendo é politicamente, né, criando um distanciamento onde não há. Então, a gente costuma dizer isso. Esses processos educacionais, eles são processos nos quais a gente está colocado desde sempre, né? Fomos alunos, né? O magistério é aquela profissão que a gente começa a fazer estágio com 3 anos de idade, que é quando a gente está aluno. Né? Fomos alunos, somos, pretendemos ser professores, somos professores. Então, o que acontece com um menino que não aprende, por exemplo, um tema, né, recorrente, a questão do fracasso escolar na alfabetização, o menino que não aprende a ler, isso é problema de todos nós, incluindo quem não está naquele momento alfabetizando aquela criança. Aquilo, todos nós estamos implicados naquilo. Acho que esse que é o grande barato da pesquisa em educação, né? Que é isso que o Ferraz chama de pesquisa com o cotidiano e no cotidiano. Quer dizer, eu não saio do cotidiano, porque eu não posso sair do cotidiano, eu sou parte desse cotidiano. Então, eu estou ali como parte integrante daquilo. A questão que a gente tem que discutir é como a gente faz isso, né? Porque, de alguma forma, existem formas de distanciamento nessa perspectiva para você poder pensar sobre aquela realidade. Porque quando você está com o nariz colado na realidade, você também não consegue pensar sobre ela. Então, existem formas específicas de você distanciar-se, mas nunca uma distância neutra ou uma distância que te desimplique daquela realidade. O que é uma pesquisa acadêmica? Quando observamos nosso próprio cotidiano, qual a melhor forma de afastar, né? De olhar esse ver de fora, de compreender esse distanciamento, né? De transformar aquilo que o Da Mata chama de o familiar em exótico, né? O exótico em familiar. Então, como é que a gente trabalha essa perspectiva enquanto eu, professor, né, na sala de aula, enquanto eu, pesquisador, na sala de aula, né? Já que essas coisas elas, né, estão juntas no cotidiano? Então, e aí a gente que faz pesquisa com o cotidiano, a gente costuma dizer que isso não é um movimento do sujeito sozinho, né? Quando a gente está vivendo aquele cotidiano, a gente está implicado nele, raramente a gente consegue pensar sobre ele. É quando a gente está no meio da multidão, né? Quem está no meio da multidão não consegue ver a multidão, né? Pelo menos eu, que sou muito grande, vejo. A gente está com o nariz colado na multidão, a gente não consegue enxergar, né, aquela totalidade. Mas é por isso que a gente trabalha com os grupos de reflexão, né? Então, uma das estratégias, por exemplo, que a gente usa é sentar e conversar sobre a prática, é reapreciar a prática. Então, a gente, no coletivo e no diálogo com o outro, e no momento em que, naquele diálogo, essa prática que para mim é tão familiar, que é como a água para o peixe, né? Que é provavelmente a última coisa que eu vou prestar atenção, no diálogo com o outro, nisso que a gente chama da polifonia, que é 2 mais vozes, aquilo se torna estranho, né? Quando eu tenho que falar para você sobre isso, estou estranhando isso que eu estou falando. Eu tenho que repensar e refazer, o sentido da reflexão, que é dobrar, né? Que é dobrar-se, que é o re. Então, uma das técnicas é isso, é a gente colocar na mesa, num diálogo entre os sujeitos, né? Problematizando aquilo que, na verdade, a gente, no cotidiano, passa de uma maneira vivida, né? A gente coloca de novo, quer dizer, reapresentar para si mesmo. A gente fez uma vez na creche da UF uma experiência bacana com isso, que é um modo interessante de pensar. Como é que a gente faz isso? A professora Patrícia estava desenvolvendo um projeto, né, de medidas, eu acho, e ela estava grávida, e aí ela, com as crianças, começou a medir a barriga e registrar, né, como é que a barriga dela estava crescendo. E a gente filmou aquilo. E aí, numa reunião de discussão da pesquisa, né, a gente passou aquela cena e ela pôde se rever. E aí discutimos no coletivo o que eram
aquelas demandas dela com as crianças, o que, né, quando é que a gente deixa uma criança falar, quando a gente silencia uma criança. Então, naquele momento, quando ela se reviu ali, ela pôde refletir sobre a sua prática. Então, quer dizer, o que eu estou te respondendo é que a gente precisa criar estratégias, mas não são estratégias de distanciamento, são estratégias em que a gente possa, eu acho que a gente tem um autor que a gente lê muito, que se chama Bakhtin, não sei se as meninas de pedagogia já leram ou vão ler, mas deviam ler, que é uma pessoa que vai falar sobre isso, sobre isso que a gente chama de exotopia, que é sair do próprio lugar e olhar de novo, né? Então, tem estratégias para fazer isso. Se a gente coloca na mesa agora o seu trabalho, fala, vamos conversar sobre o seu trabalho, é um olhar de segunda ordem. Você está olhando de novo para alguma coisa que você normalmente vive, né? Mas isso não quer dizer que você se desimplicou, só quer dizer que você está olhando de um outro lugar. Forma de olhar. E nesses espaços que a gente tem pensando nas escolas, né, com toda a sua dinâmica, então seria provavelmente pensando quem está inserido, claro, no sistema, seria nas reuniões pedagógicas. As reuniões pedagógicas, elas são um espaço político que a gente tem que militar dentro das escolas, né? A gente tem acho que assim, uma ideologia que cada vez vai ganhando mais corpo, de que a escola que funciona é aquela que o aluno está em atividade com o professor 4h30 por dia, 8 horas por dia. O professor, cumprindo o horário, né? Cumprindo o horário. O professor tem que pensar, e tem que pensar naquele coletivo e dentro daquele espaço, né? Então, todos os momentos em que as políticas públicas estão engajadas de alguma forma na melhoria da qualidade da escola pública e não em resultados, porque a gente está vivendo isso, agora uma política de resultados, né? Quando a gente está nesse momento, a gente está num momento de pobreza, de discussão, de pesquisa, de conhecimento. Quando você tem governos, né, secretarias implicadas na melhoria da qualidade da educação do povo, você tem momentos de reunião pedagógicas ampliadas. Isso é uma coisa que na história da gente a gente viu. Toda secretaria implicada na melhoria da qualidade, ela abre esse espaço. E aí é muito importante que esse espaço a gente perceba, né? Eu preciso falar uma coisa, que é a diferença entre essa pesquisa sobre a própria prática, que ela é já da formação continuada, sobre a pesquisa acadêmica que os meninos e as meninas vão realizar no curso de pedagogia. Quer dizer, uma coisa é a pesquisa sobre a própria prática como parte da formação continuada do professor, que todo professor, independente se ele está ou não nesse momento realizando uma pesquisa científica acadêmica, ele precisa realizar. Quer dizer, uma parte da formação que a gente chama da formação continuada, que é aquela que vai para toda a sua vida, é a pesquisa sobre a própria prática. Isso é a tendência hoje, inclusive do Ministério da Educação, né? De que a formação do professor deve se fazer em redes de reflexão sobre a própria prática. Outra coisa é que desses momentos, né, emerge um outro tipo de registro qualificado. E aí eu acho que é isso. Eu acho que o que diferencia é esse registro qualificado, discutido com profissionais da academia, que são os seus orientadores e outros sujeitos, e um diálogo com o campo, né? com essas discussões teóricas do campo. Então, eu acho que tem essa diferença entre a pesquisa sobre a própria prática como parte da formação e um destaque. Eu acho que não é sutil a diferença, não. Um destaque quando você traz essa reflexão para um outro diálogo qualificado na academia, que é a pesquisa acadêmica. Então, na verdade, a gente tem dois espaços de discussões, né? Um entre os meus pares, que são os professores, toda a coordenação, todo o meu cotidiano escolar, e outro espaço que é o espaço da academia. Então, esses diálogos que a gente tem que, de repente, se aproximar, né? Porque a gente ainda tem uma universidade muito distante das escolas. Sim. Né? E aí, quando você for... E aí, é interessante que você traz esse conceito de formação continuada, mas a sensação que a gente tem é que quando você sai da universidade, essa formação parece que ela é interrompida, né? Quando você entra no mercado de trabalho, porque esse diálogo que até então existia, que fluía
durante a sua formação, ele acaba não mais existindo porque você é consumido por uma dinâmica, por um tempo escolar muito grande, e por ter esse afastamento da universidade com a escola, isso parece que se rompe. Não sei se eu estou... não sei como... Então, como fazer com que essas redes elas não se desfaçam, né? Porque acho que isso é importante, que para eu continuar, eu preciso de uma norte, uma orientação. Que eu acho que é um aprendizado de duplo sentido, né? A universidade, principalmente as faculdades de educação, elas estão reaprendendo esse caminho. A gente já teve época na faculdade de educação que os professores eram todos doutores que nunca tinham entrado numa escola. Isso é inadmissível quando o curso de pedagogia se torna a instância privilegiada da formação do professor. Os próprios pedagogos não aguentam isso, não denunciam, né? A gente não quer ser formado por um sujeito que não faz parte dessas redes formativas. Por outro lado também, a escola ela se fechou há muito tempo com medo desse saber, que é um saber ameaçador mesmo, né? As universidades iam para a escola para fazer pesquisa, extrair dados, falar mal da professora e publicar isso numa revista, né? Então, a gente vê, por exemplo, né, a gente só pode falar da experiência da gente, né? Na escola que eu trabalho, fazendo parte da formação, como foi difícil o começo, porque os professores olham para a gente como essa gente que vem da universidade. As crianças, no primeiro dia que eu entrei na classe, falei, boa tarde, o menino levantou e escreveu no quadro, mais um projeto da UF. De 10 anos, mais um projeto da UF. Que tipo assim, até as crianças já não aguentam mais aquela história, né? Que é o sujeito que vai lá, faz pesquisa para o seu engrandecimento pessoal, para o seu currículo acadêmico e vai embora, não tem nenhum compromisso com aquela escola. Aquela escola, ela faz parte dessa rede formativa da universidade de uma maneira compromissada. Eu não posso ir lá e sair ali, eu tenho implicação ali, tanto na formação daqueles sujeitos, quanto por aquela escola estar no sítio onde a UF se colocou, né? Então, por outro lado também, a universidade, ela refrata muito esses saberes que são formados na escola, né? Como saberes do senso comum, que precisam ser substituídos pelos saberes acadêmicos, das tradições da educação. Então, esse desencontro, ele é um desencontro histórico que a gente está tentando superar. Agora, não acho... Esse é um desafio grande, né? Mas... O Jader vive isso também, né? Lá na creche, né? Nas outras instâncias. O que a gente percebe é que a gente tem um momento muito grande de fazer amizade, né? E aí, depois disso, a gente pode começar a trabalhar. Agora, eu não acho que a gente tenha... então, faz pesquisa na universidade e aí envolve o acadêmico. Aí, lá na escola, tem a rede formativa com os seus pares. Não, eu acho que a universidade tem que estar presente nesses espaços de formação, né? Ela tem essa responsabilidade mesmo social de estar presente nesses momentos de formação. Eu quero dizer que tem duas qualidades do que a gente chama de pesquisa em educação. A primeira é essa, que tem, eu acho que é uma questão mesmo de objetivo, né? Que é pesquisa sobre a própria prática com uma perspectiva formativa, que é você realizar aquele projeto de praxis, né? Quem dizia isso era o Gramsci, né? E Paulo Freire dizia isso, que você suspende um minutinho a sua prática, olha para ela, pensa sobre ela, né? E volta a ela de uma maneira renovada. Isso é a perspectiva da formação na praxis. Outra coisa é o registro disso, né? Numa outra linguagem, que é a linguagem da pesquisa acadêmica, porque eu acho que são outras redes de diálogo que esse registro vai entrar, né? Embora que também tenha que ter registro no outro, mas eu acho que assim, é uma questão de finalidade. Então existe a prática e o registro. Eu acho que existe a prática, pesquisa sobre a prática com seu registro próprio. E existe a pesquisa que tem uma outra linguagem. Ninguém vai exigir que a professora que está fazendo uma pesquisa sobre a sua própria prática, semanal, vamos dizer que seria o ideal, né? Um espaço semanal de discussão, que
que ela faça um resumo sobre aquilo, um abstract, que ela possa, né, colocar aquilo no sistema Cielo. Ninguém vai querer que aquilo tenha uma outra finalidade, né? Para ela, né? Mas a pesquisa acadêmica ela tem uma outra finalidade, que seria de lançar esses diálogos, desafios e problemas em outras redes de diálogos com outros sujeitos. A pesquisa tem esse fundamento, né? Então, quando eu escrevo sobre a maneira como uma criança compõe seus textos, né? Isso sai lá da minha inserção na escola. Não se faz pesquisa em educação no laboratório, a gente faz pesquisa em educação no cotidiano, porque nós somos o cotidiano, nós somos, enquanto sujeitos, parte desse cotidiano. E quando eu faço um registro acadêmico das maneiras como as crianças compõem, com autoria, o seu texto, isso vai dialogar em outro âmbito de interlocução. Quer dizer, eu tenho outros sujeitos que vão estar dialogando e pensando juntos sobre aquela questão. Então, quando uma aluna de pedagogia faz pesquisa, pergunta para que fazer pesquisa no curso de pedagogia, ela se insere numa rede intelectual de pessoas que estão discutindo os problemas do cotidiano escolar, que não são pequenos, né? A gente tem uma tendência a desqualificar a prática, o cotidiano da gente, a nossa escola, é uma escola que fica num bairro de classe popular, na periferia, não sei de onde, a gente acha que aquilo ali é uma coisinha de nada. Aquilo ali é a educação popular, aquilo ali é a educação brasileira que merece ser pensada, né? E dialogada em alto nível. Pessoal, quando a gente leu com os alunos e alunas, né, o texto do Ferraz, que você até citou, né, uma das coisas no início que chamou muita atenção deles, né, e delas lá, foi a situação dessa escrita, né, comum ao campo do cotidiano, de agregar palavras, criar palavras que não existem, né, e tal, né? Como é que você vê isso? E assim, até você podia falar um pouco sobre isso, até para os alunos, eles perguntavam, mas por que essas palavras estão juntas, por exemplo, né? Em vez de falar espaço e tempo separado, espaços, tempos, né? Saber e fazer, saberes e fazeres, né? Por que quando se pensa na pesquisa, que tem como princípio essa questão do cotidiano, se pensa na possibilidade, né, de se criar novas palavras, de se você autorizar a juntar, a agregar aquilo que já está posto? Então, eu acho que o campo do cotidiano escolar, e ali naquele texto os estudantes leram, né? Vamos ver que cita muito a Regina Leite Garcia, Nilda Alves, que são as pessoas que o próprio Ferraz, que em um determinado momento, percebe que o modo clássico de fazer pesquisa não dá conta da gente privilegiar o cotidiano das escolas. Que, na verdade, a pesquisa em educação que vinha se fazendo, ela congelava, engessava certas coisas, né? E você meio que criava receitas para aplicar a qualquer situação, e o que causa imensas injustiças. Então, a pesquisa com o cotidiano, ela é uma tentativa de entender que cada escola é uma rede complexa, né? E que é irredutível. Eu não posso criar uma lei geral, como eu tenho as leis da física, eu não posso criar uma lei geral sobre a aprendizagem das crianças, porque uma criança aprende de um jeito na Suíça e ela vai aprender de um outro jeito numa escola na periferia de Juiz de Fora, de Minas Gerais. Então, o campo do cotidiano escolar, ele foi criado pensando nisso. Como é que a gente vai construir um lugar de pesquisa que dê conta, né, da gente realmente compreender a complexidade do campo educativo? Então, como não tinha língua, teve que se inventar uma língua para superar as dicotomias, porque existe uma dicotomia, por exemplo, entre quem sabe e quem faz. Essa é a dicotomia clássica da divisão social do trabalho. Quem sabe, pensa. Quem não sabe, faz, né? Então, aquela dicotomia entre a teoria e a prática. Essa é localizada imediatamente como um dos problemas da educação, da nossa história. Eu, por exemplo, quando fiz pedagogia, eu fiz pedagogia para pensar, eu não fiz pedagogia para saber, para fazer, né? Eu fiz pedagogia para ser orientadora educacional, que era aquele sujeito o especialista em educação, que ia pensar para o outro fazer. Né? Eu ascendi quando eu fiz pedagogia, eu saí do lugar de quem faz para o lugar de quem pensa. E essa dicotomia é uma das grandes questões que a gente sofre até hoje, né? A diretora, os enormes problemas de autoritarismo que tem, de quem é que manda e quem é que executa. Então,
pegar essa dicotomia do saber e fazer e juntar e dizer assim, saber fazer, saberes fazeres, essa é uma das palavras juntadas, significa golpear essa mentalidade que diz que o professor é que faz e o especialista é que pensa. Não, o professor pensa enquanto faz. E aquele especialista deveria estar fazendo enquanto pensa. Concordo plenamente. As crianças do lado do IEPIG falam assim, diretor é aquele sujeito que fica no ar-condicionado. Quer dizer, enquanto uma criança diz isso, é porque a gente ainda tem léguas a percorrer aí nesse caminho de superar essas dicotomias. Outra dicotomia que tem lá, então, teoria prática, que é a mesma, né, que a gente está falando aqui. A outra que ele fala é... Espaços-tempo. Então, sempre poder saber. Poder saber, pois é. Então, o saber, seja ele qual for, seja esse saber da professora, seja o saber da merendeira, que conhece todas as famílias daquele local, que sabe quem é que é irmão de quem, primo de quem, por que esse menino não veio à aula ontem, você pergunta para a merendeira. Por que hoje ele está reagindo assim? Você pergunta isso para a merendeira, você não pergunta isso para a professora, né? Porque tem uma coisa que diz que o sujeito que tem um sujeito que sabe, né? E que esse sujeito é agregado de poder, e tem um sujeito que na verdade que é o funcionário, a gente não chama nem de educador, né? Então, eu acho que toda vez que a gente vê uma agregação dessa, um agregado de palavras, a gente tem que entender que ele está à marca de uma luta. Então, se você olhar os dois termos, se você separar, você vai ver uma luta que está sendo que a tentativa é de romper com isso, para a gente poder entender. O princípio fundamental do pesquisa com o cotidiano é que todos os sujeitos fazem parte dessa rede formativa, educativa. Todos eles, independente de que lugar eles estão ocupando ali naquele momento, qualquer sujeito que faça parte dessa comunidade escolar. E como fica a situação de um aluno do curso de pedagogia que chega nesse ambiente, nessa escola, esse ambiente escolar, educativo, qualquer que seja, e como ele vai poder se sentir parte daquele cotidiano? Acho que o que eu estou falando mostra o absurdo da gente achar que alguém pode chegar e ficar um pequeno período de tempo observando, que observar é muito do olhar, né? Eu sempre penso no observador como aquele sujeito calado no fundo da sala, olhando e anotando. Esse sujeito, ele não é bem-vindo na escola, né? E ele sai dali muito mal, porque também ele não entrou. Eu acho que... exatamente. Eu faço formação, né, das pedagogas lá. Tenho 35 meninos, que são meninas e meninos, que são sob minha responsabilidade. E eu digo, a gente entra na escola de sapatinho baixo, a gente entra na escola fazendo amizade, a gente entra na escola conversando, a gente entra na escola pedindo licença, a gente entrou numa história que não era nossa, era uma história que nos antecede. Quando a gente entra numa história que nos antecede, é prudente a gente ter humildade, né, de entender que aquilo que está ali eu não compreendo, e é preciso ter tempo para compreender, é preciso ter tempo para entrar, e não dá para você fazer estágio de 2 semanas e depois escrever sobre aquele lugar. Eu acho que é alguma coisa que é da ordem do que a gente tem que rever isso, né? É preciso permanecer... bom, eu sou aquela pessoa cara de pau que faz amizade com as pessoas em 5 minutos, né? O Jair me conhece, eu sou amiga de todo mundo, né? Então tem gente que tem mais jeito, mas eu digo para as meninas, arranje um jeito, senta e conversa, né? E fica, permanece, e eu escuta. A gente precisa trocar essa coisa do observador, que é o sujeito do olho, pelo sujeito da escuta, que é o sujeito do ouvido, de sentar e escutar. Escuta, né? É igual entrar na família dos outros. Quando você começa a namorar alguém, você vai casar com alguém, você vai entrar numa história que você não domina. Bom senso te diz, escute, né? Escute, você não sabe, né? Mas as pessoas, dentro da escola, eu acho que isso a escola ela é muito generosa, né? Ela é esse espaço que no momento em que o sujeito se mostra como sujeito do diálogo, a escola abre a porta, né? Sempre muito bem-vindo na escola, pessoas que estão querendo pensar junto com os processos. Eu queria que você falasse mais um pouco, né, o que é essa pesquisa com o cotidiano, como é que ele se apresenta, onde é que está a coragem dele, quais são
a perspectiva de análise, porque a gente tem ainda porque é sujeito, não mais atores, como a gente falava, né? Quem são esses sujeitos? Como é que se dá esse processo enquanto esse pesquisador, essa pesquisadora que quer se apropriar desse olhar, dessa lente teórica para refletir sobre a sua escola, sobre o seu espaço educativo? Você tá pedindo para eu falar mais especificamente desse como, né? Isso, de uma maneira mais... do cotidiano enquanto esse campo com essa lente teórica para enxergar o mundo. Então, então, é preciso entender isso, né? Por que a gente chama a escola de cotidiano, né? Tem uma outra forma de ver. A gente fez pesquisa, quando eu fiz faculdade, pesquisa de laboratório, a gente fazia pesquisa clínica, porque na época o Piaget era o bambambam dos autores e a gente fazia pesquisa clínica, que é entrevista clínica, tira a criança do ambiente e faz pesquisa com aquela criança. Então, isso, de alguma forma, é contra isso que essa perspectiva do cotidiano está se colocando. Então, entender que a escola é um lugar de fluxo, do fluxo da vida, né? Que é alguma coisa que você só consegue parar e congelar sob um efeito de fotografia. Você pegar e tirar uma criança daquele lugar significa furar esse fluxo, significa desconsiderar toda a complexidade que envolve, por exemplo, a relação de um menino com o seu caderno, né? Então, entender o cotidiano, entender a escola, né, como o cotidiano, como o campo do cotidiano, significa assumir que a escola é um todo complexo, que é um complexo de quê? De relações. Então, das coisas que acontecem no espaço, das espacialidades, das temporalidades, das decisões, das relações de poder, do currículo, dos desejos, né, das ações. Então, a gente olhar a vida como ela se apresenta, né? Então, fazer pesquisa com isso não é mole, porque, na verdade, significa como é que a gente faz para, em algum momento, entrar nisso e nisso pensar, né? Esse que é o teu grande desafio que você está me perguntando. Então, implica que a gente invente outras formas de olhar. Essa é uma primeira coisa. Tem um trecho no texto do Ferraz que a Nilda faz umas considerações de um texto clássico da Nilda Alves, que ela coloca algumas demarcações do que é que seria necessário. Primeiro, uma outra forma de olhar, que é entender o movimento na sua complexidade. A gente não separa coisas, né? A gente, na pesquisa clássica, a gente parava, suspendia, tirava, analisava, né? Na verdade, olhar o cotidiano no seu movimento. A gente não interrompe o movimento para olhar, né? Segunda coisa é que a gente tem que inventar uma outra linguagem para narrar isso, né? Que a gente também não pode pensar no cotidiano, com o cotidiano, e depois fazer um registro que é um registro analítico das teses clássicas. Não, a gente tem que inventar uma outra língua para dizer isso. A Nilda e o pessoal do cotidiano costuma dizer que a gente usa a narrativa como a linguagem. A gente tem problemas com isso, né? Porque, na verdade, a narrativa, a gente precisa pensar melhor o que é a narrativa. Acho que se é alguma coisa que as pedagogas vão entrar, a gente precisa pensar nos limites e possibilidades do uso dessa narrativa, né? Porque não é contar uma história, não é só isso, né? A narrativa, ela, como modo de registro, ela implica que, sim, eu estou nessa história, eu falo em meu nome, eu estou falando, eu faço um recorte sobre, não é o que está acontecendo ali, mas como eu estou vendo aquilo ali, que tem esse sentido do sujeito que pesquisa, ele está no quadro que ele pinta. Isso é uma coisa muito central nos estudos do cotidiano, assumir o meu ponto de vista enquanto pesquisador, né? Mas a narrativa também não pode ser uma confissão, né, dos meus sentimentos. É preciso entender que sou eu vendo e eu estou pensando, né? Por isso que o coletivo é muito importante, porque o coletivo, ele baliza o diálogo baliza essa relação, né? Então, a Teresa Godard é uma pesquisadora do cotidiano muito interessante, né? Ela tem uma pesquisa que ela ilustra muito bem o que é isso, a pergunta que você me faz. Ela tem uma cerca na porta da escola dela e ela
ela percebe que aquela cerca ela é um lugar de estruturação das relações de poder, porque as crianças precisam entrar primeiro para pegar os melhores lugares, né? Porque as salas de aula não têm cadeiras fixas. Quem chega primeiro senta, escolhe onde senta. Então as crianças usaram a cerca, uma cerca daquelas telas de arame. As crianças querem brincar e aí, enquanto o sinal não toca, elas vão lá e colocam a sua pasta em pé, marcando um lugar na cerca, né? E aí, quando o sinal toca, cada um assume a sua pasta e aí entra. Então, o que a Teresa faz? Ela olha para aquele lugar como um lugar que é um espaço físico, que a princípio seria um espaço que a gente olharia como lugar, como espaço, né? Não como um lugar praticado. E ela faz uma série de fotografias em determinados momentos do dia e aí ela faz a leitura coletiva daquelas fotografias. Quer dizer, isso seria um exemplo de como é que a gente olha para o cotidiano sem deixar que ele perca a sua estrutura de complexidade, né? Numa perspectiva clássica, as pessoas olhariam para os espaços como meros arranjos físicos. É isso, né? No cotidiano, a gente entende que até mesmo esse espaço é um espaço praticado, né? Então, a passagem dessas pessoas, o uso desse lugar e essas relações que estão ali colocadas, isso é o fluxo do cotidiano. Estou te dando um exemplo para você. Sim. Uma outra pesquisa também interessante que a própria Teresa Godard fez também é sobre os corredores como lugares de passagem, porque a gente, você me perguntou, né, sobre a questão do problema. A gente sempre olha para o problema, né, assim, para a pontinha do problema, que é quando o problema já chegou lá na sua... Aí ele não consegue usar a letra de mão. Pronto, aí isso é o fim da picada na escola. Mas como é que essas relações se configuram? A gente não olha para outros espaços-tempos, né? Então ela olha para o corredor. E aí tem uma câmera no corredor, onde ela vai, né, tirando fotos a cada... A Teresa trabalha com imagem, né, tem essa relação, mas... ela vai mostrando como é que o corredor é um lugar de uma cultura infantil, onde os professores e as relações de poder adulto não entram, não adentram. Ela começa a narrar essas culturas infantis que se dão ali naquele espaço. Uma zona de fronteira, né, na escola, né? E totalmente fronteira e é onde as coisas realmente acontecem. Você tem outras sociabilidades, né? Você tem outras formas de socialização. Quer dizer, tem quem é o líder dali, que é o menino que na sala de aula não é o líder porque ele não sabe nada, mas lá ele é o manda-chuva. Então, quer dizer... Entender esse outro espaço é entender o cotidiano dessa escola. E uma faceta que a gente normalmente sequer vê, é invisível para nós. A gente não está preocupado com isso. A gente está preocupado com o exame de matemática, né? Mas o exame de matemática ele não pode ser compreendido fora dessas redes de relação. Sim. E o cotidiano também vai implicar, então, já que eu estou falando isso, que a gente não dá conta de tudo. Né? Que a gente não existe esse olhar que generaliza e entende a escola de uma vez só. O que a gente pode fazer é olhar para alguns lugares, né? E compreender aquele lugar como uma parte daquilo. Mas que em nenhum momento vai ser generalizado como uma lei que possa ser aplicada para as outras partes. Quer dizer, entender a complexidade é entender que de qualquer lugar que você entra, né, naquele todo de uma maneira qualificada, mas você não está pretendendo juntar essas partes todas e formar o todo. Isso é análise, né? Isso seria aquilo que a ciência clássica quer fazer, entender cada parte, depois juntar tudo e pronto, agora temos a escola. Todos os problemas em todas as cabeças. Que é o Frankenstein, né? Criou essa totalidade. É o Frankenstein. Essa totalidade ela é sempre um Frankenstein, né? Então, a gente abriu mão da totalidade quando a gente pensa na pesquisa com o cotidiano, porque a gente compreende que essa totalidade ela não se dá a ver dessa maneira, ela se dá a ver nessa compreensão de que cada parte contém em si um elemento daquele todo, mas que é irredutível a essa tentativa, né, que é uma tentativa de controle, né, de tentar ver tudo. Eu morro de rir lá no colégio, tem um painel
imagens assim, que tem 1000 câmeras, então a diretora fica assim, olhando para aquele painel. Eu acho que aquilo ali é a imagem dessa tentativa da totalidade que ela não consegue dar conta, ela não consegue fazer o que uma diretora tem que fazer, que é, né, eu acho que articular essas relações. Ela fica lá, olhando para aquilo, e aquilo ali não diz nada para ela, aquilo ali sequer informa sobre o que as pessoas estão fazendo realmente naquele espaço. Mas eu queria voltar um pouco mais na questão metodológica. É possível entrevistar, não entrevistar, questionar, não questionar? Quais são esses novos elementos que o cotidiano traz para a gente repensar, então, essa pesquisa? Veja só, a narrativa como um registro, né? Ela é uma alternativa. Eu acho que a Nilda, quando fala da narrativa, ela diz que essa é uma estratégia interessante de escrita, porque ela rompe com a escrita acadêmica, que era uma escrita muito impessoal, que tinha, se a gente for lembrar, tinha estabelecimento de hipóteses, depois você tinha a checagem da hipótese, depois você trabalhava para provar aquela hipótese. Então, eu acho que para romper com isso, você precisa ter uma outra forma de escrever. E a narrativa, ela não vem isolada aí, como se fosse alguma coisa assim, então agora vai ser a narrativa. Mas, então, quais são os procedimentos de coleta de dados que a gente tem numa perspectiva como essa? Quer dizer, você adentra o cotidiano, e aí eu queria dizer assim, quem faz pesquisa com o cotidiano não faz etnografia. Porque a etnografia, ela implica em outra série de procedimentos metodológicos que tem, por exemplo, sim, um certo distanciamento, contato com o nativo, você tem um tradutor, intérprete, não é isso, né? Quem faz pesquisa com o cotidiano mergulha naquela realidade como sujeito participante, e no diálogo ele estabelece suas formas de registro. Então, alguns exemplos de registros que a gente chamaria de procedimentos de coleta de dados numa perspectiva mais clássica. O diário de campo. O diário de campo é aquele caderno em que você faz as suas... faz o seu registro reflexivo. O diário de campo, ele é muito utilizado. Por exemplo, a fotografia, ela é muito utilizada. Mas não porque você, de alguma forma, não a fotografia como o aprisionamento do fluxo, mas a fotografia como um elemento estético, né? Como a possibilidade desse devir estético que a fotografia te dá. Então, entrevistas, sim, as pessoas entrevistam, mas não tem uma perspectiva de uma entrevista que você em casa planeja as perguntas. E ali você, como, por exemplo, foi essa situação aqui, tinha umas perguntas e aí o cara vem e se coloca, mas numa perspectiva do diálogo. Quer dizer, se tem entrevista, mas essa entrevista ela não é pensada com categorias prévias. Isso é que eu queria dizer. A grande questão metodológica da pesquisa com o cotidiano é que a gente não pensa a pesquisa num laboratório e vai aplicar na escola. As categorias, se é que há categorias, elas emergem dessa visão. Você não entra na escola sabendo que você vai pesquisar. Tem que participar, estar com. Você não levantou o problema na sua casa e foi lá verificar. Você mergulhou naquele cotidiano, e aquele cotidiano, naquele cotidiano, os problemas se aperceberam, né, com você. E você é o narrador daquele lugar, daquela pergunta que a gente usa a palavra emerge daquela tua vivência. Então a vivência é uma boa categoria, a experiência é uma boa categoria. Naquela experiência que eu tive, naquela classe de alfabetização, emergiu a pergunta que eu agora então elejo como meu tema de pesquisa. Isso é diferente de uma perspectiva de pesquisa em que a gente verifica quais são as pesquisas anteriores, a gente levanta as lacunas teóricas, a gente formula uma pergunta na universidade e vai para a escola para procurar a realidade que se encaixa naquilo ali. Não é isso que a gente faz, é uma inversão, por isso que ela é esse mergulho radical na vida que a escola
Sim. E não é etnografia no sentido de que eu não... o etnógrafo também vai para a escola, né? Vai para a escola numa perspectiva, mas ele vai tentando entender uma cultura que não é a dele. É por isso que a gente recusa a questão da etnografia, né? Não é uma outra cultura, eu não sou um estrangeiro nessa cultura. Eu assumo essa participação nessa realidade pesquisada e construo as formas pelas quais eu vou poder falar sobre isso de uma maneira implicada, mas porém também compreendendo isso que a gente chama de objeto como um objeto possível de ser narrado. Quer dizer, então isso eu preciso dizer. Por que não é confissão? Porque eu não estou falando dos meus sentimentos em relação ao problema, eu estou falando do problema. Estou falando do problema como alguma coisa que eu vivo, como alguma coisa da qual eu participo, mas da qual eu falo também como alguma coisa da ordem do mundo, do material. Não é alguma coisa que a gente participou de uma pesquisa, né? Eu já como banca, que a gente criticou que a moça só se lamentava, né? Que o texto da moça era só um lamento, porque a escola é muito difícil. Isso é confissão. Não consigo viver. Outra coisa é eu, enquanto sujeito pensante, falando daquela realidade, que é uma realidade, né, da qual eu participo, mas que é uma realidade narrável, uma realidade também objetiva, da qual eu participo como sujeito. E aí eu acho que o texto do Ferraz faz uma diferença muito interessante, que devia ser trabalhada entre a subjetividade, como essa coisa do eu sofro, e essa coisa do sujeito que participa daquilo de uma maneira que participa daquilo, mas que pode narrar aquilo como um sujeito, né? Pessoal, muito obrigado. A gente gostaria de agradecer, né, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu acho que vai ajudar muito nessas reflexões dos nossos alunos e alunos dos polos, né? Porque de uma certa forma você passou por todas as questões que eles levantaram, né? Então isso para nós foi muito gratificante. A gente agradece muito, né? Assim, eles ficam convidados a voltar outras vezes. Se eles quiserem continuar o diálogo por escrito, né? Uma questão muito importante é essa, né? Que a escrita, enquanto um registro de diálogo, eles podem escrever para mim também. Eu já tenho meu e-mail, eu posso continuar participando desses caminhos da pesquisa. Seria um prazer. Será um prazer. Muito obrigado, viu, minha amiga?